dia a todos. Bom dia. Que a paz do Mestre Jesus, que paira sobre esse ambiente, possa permanecer conosco em nossos corações. Quero, antes de iniciarmos as nossas reflexões desta manhã, mais uma vez agradecer o convite que nos foi feito por essa casa, que sempre nos recebe com muito carinho. Então, muito obrigado a todos, muito obrigado ao Walter, ao seu Geraldo de Cambé, que hoje estão aqui conosco também, que nos receberam também com tanto carinho na última quarta-feira, lá no Centro Espírita Allan Kardec. É uma satisfação poder reencontrar as pessoas queridas, pessoas amigas em nossas vidas, para fazer reflexões a respeito da maior mensagem que o mundo conheceu até hoje, que foi o Evangelho de Jesus. Uma mensagem de paz, de renovação para todos nós. E em especial nesta época em que nós estamos vivendo hoje. A época é muito significativa para todos nós, porque o mundo passa por uma grande transição, a transição planetária, que já há algumas décadas iniciou o processo aqui na Terra. Dentro da lei do progresso, da lei de evolução, tudo evolui, tudo progride. O nosso mundo, o mundo em que nós vivemos, por sinal, precisamos abrir um parênteses para falar a respeito desse nosso mundo. Uma escola bendita para todos nós. Uma verdadeira escola para as nossas almas. É aqui que nós temos as grandes oportunidades de aprender, de reaprender, de dar continuidade ao nosso processo educativo, consequentemente evolutivo. E dentro desse grande processo de aprendizado e crescimento espiritual para todos nós, as grandes possibilidades e oportunidades de reencontrar com pessoas. E nesses reencontros, a grande maioria deles são reencontros, na verdade, a oportunidade do crescimento junto com eles, aprendendo com eles e também aproveitando essa oportunidade bendita para ressarcir, para resgatar as nossas faltas, os nossos débitos cometidos, às vezes, deslocadamente durante a nossa existência. Então, o momento é muito significativo para todos nós, porque o mundo passa por uma grande transição. Algumas décadas, como falamos, essa transição já se opera no nosso planeta. Passa do estágio de um mundo de provas e expiações para o mundo da regeneração. Ainda não será um mundo feliz ainda, porque o próximo estágio serão dos mundos ditosos ou felizes. Mas esse é um mundo ainda, é um estágio, é uma preparação para esse mundo feliz, que um dia, com certeza, todos nós estaremos lá habitando. Então é um momento de repouso, depois de grandes batalhas, de grandes lutas, para revermos o nosso aprendizado, reestruturarmos os nossos projetos para o futuro. A transição vai nos proporcionar tudo isso. E nesse mundo de transição, grandes benefícios, grandes melhorias já serão implantadas. Nós sabemos que espíritos vindos de um outro planeta, de um outro sol, de uma outra galáxia, estarão conosco aqui, de um outro sistema, estarão aqui conosco para nos ajudar nesse processo da grande transição planetária. Como já aconteceu no passado, quando companheiros também de outros orbes, de outro orbe, de uma outra estrela, também vieram aqui e nos ajudaram num momento tão importante do nosso planeta. Mas o que nós gostaríamos de ressaltar, em especial, e será o motivo e o tema das nossas reflexões, é que uma outra grande transição está ocorrendo com todos nós. Como o planeta passa pela sua transição evolutiva, nós, há muitos milênios, já estamos também num processo de transição, que se acentua sobremaneira agora nesses dias.
Referimos-nos à transição moral pela qual todos nós estamos passando. É importante que bem nos situemos dentro desse processo, porque nós temos compromissos com a transição que o mundo passa. Não nos iludamos. Nenhum de nós está, nesse momento, no planeta Terra, sem ter algo a cumprir de muito importante relacionado com a evolução, com a transição que o planeta está passando. Então, paralelamente, dois processos de evolução, dois processos de transição. Um do mundo e um nosso, individual, particular. Qual dos dois o mais importante? Tem o mesmo grau de importância. O mundo está evoluindo. E para nós acompanharmos a evolução do mundo, temos que ter as condições necessárias para este acompanhar. Por isso que precisamos nos modificar. E mais do que isso, de que maneira nós podemos colaborar, contribuir com esse grande processo pelo qual o mundo está passando. Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, no encerramento do 3º Congresso Espírita Brasileiro, que foi realizado em Brasília no ano de 2010, que homenageou o centenário de nascimento do médium Francisco Cândido Xavier. Em mensagem psicofônica deixou tão claro esse compromisso que todos nós temos com o Mestre Jesus. Então o Dr. Bezerra registrou naquele dia, no dia 18 de abril do ano de 2010, conclamando a todos nós, quando ele nos disse: filhos e filhas da alma, firmastes um compromisso com Jesus antes de reencarnar neste planeta. E esse compromisso foi de ajudar nesse grande processo pelo qual o mundo está passando. Firmastes um compromisso com Jesus antes de mergulhardes na indumentária carnal. Então será o momento em que precisaremos dar o nosso contributo, a nossa colaboração. Mas para isso precisamos ter o perfeito entendimento do que nos compete fazer nesse momento. Para nós iniciarmos, considerando sempre que a doutrina espírita chega ao mundo na condição de um consolador prometido por Jesus, e dentro dessa concepção traz na sua essência sempre relembrar tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Já está na essência da doutrina espírita e também nos ensinar todas as outras coisas. Então, dentro da sua essência de rememorar, de relembrar aquilo que Jesus nos ensinou, vamos nos reportar a um dos momentos mais belos, mais importantes e mais significativos da passagem de Jesus aqui na Terra. Ele aconteceu exatamente nas colinas de Corum Hatim, ao sudoeste do lago de Genesaré, quando Jesus pronunciou o seu primeiro grande sermão para as pessoas em geral. Ele já havia começado a trazer a grande mensagem que um dia há de modificar todos os corações, todo mundo, mas aquele foi um momento especial, porque uma grande multidão estava ali para escutar, para ouvir Jesus. E aquele momento foi tão especial, foi tão significativo. Todas as vezes que nós tomamos conhecimento dessa mensagem, ele soa muito forte em todos nós. Agora há pouco o Sr. Geraldo nos mostrava um livro onde está exatamente estampada aquela imagem, a imagem do Sermão da Montanha. Falaram que o ambiente era tão propício naquele acontecimento, nesse fato, que apesar de Jesus estar a uma grande distância das pessoas, o vento carregava, levava a sua voz, e todos aqueles que estavam naquela colina, naquele monte, podiam escutá-lo com a mesma percepção, da mesma forma que hoje todos podem nos escutar. E nós estamos utilizando desse equipamento, mas Jesus utilizou somente a sua voz. E ao falar, o vento levou a sua mensagem, a sua voz a todas as pessoas.
ele começa então falando a respeito das beatitudes. Bem-aventurados são, e vai relatando, vai registrando todas aquelas pessoas que passam por processos durante a nossa existência. Mas uma das bem-aventuranças em especial sempre nos chamou muito a atenção. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão, ou eles herdarão a terra. E precisamos parar um pouco e analisar o que Jesus quis transmitir, quis nos dizer com esse ensinamento tão profundo e tão significativo. Se nós formos ver a grafia que foi feita originalmente, nós encontramos, o Sermão da Montanha está registrado pelo evangelista Mateus, no capítulo 5º, 6º e 7º. Ele dedicou 3 capítulos do Evangelho para falar a respeito do Sermão da Montanha. Então, se nós formos ver a grafia original, então ele está dizendo que bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mas a palavra terra está grafada com letra minúscula. Ou seja, não quis representar o que representa hoje. Quando foi grafado com letra minúscula, não poderia se referir àquele momento ainda à grande transição planetária que nós passaríamos, porque não havia ainda o perfeito conhecimento da localização da Terra dentro do sistema planetário e outras conquistas que foram sendo obtidas com o passar, com a evolução. Mas a Terra foi se referindo então como uma terra de promissão, uma terra de felicidade, que era buscado até então. Então, possuir a Terra naquelas condições já seria uma bênção para todas as pessoas. Mas, com o decorrer do tempo, depois as próprias grafias foram se modificando e a palavra terra já começou a ser registrada com letra maiúscula, referindo-se deste modo ao planeta Terra. Ou seja, bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão ou herdarão a terra. Mas está falando então da terra reformada, da terra regenerada, a terra que já passou pelo seu estágio de provas e expiações e já está se encaminhando para o estágio da regeneração. Então precisamos analisar com bastante cuidado essa passagem, porque ela é muito significativa para todos nós. Em primeiro lugar, bem-aventurados os mansos. E o que podemos entender por mansos? Mansos está ligado à mansuetude ou mansidão. E se nós formos buscar a significação dessas palavras, nós vamos ver que é tudo aquilo que é contrário, tudo aquilo que está em oposição, em antítese com a violência. Então, toda forma de violência, seja ela a forma que se apresente, a mansidão é o contrário de tudo aquilo que se apresenta ou se nos mostra como violência. E nós vemos que nos dias de hoje, quanta violência ainda existe em nosso planeta. Quando nós falamos em violência, a primeira coisa que vem à nossa mente são as guerras e os conflitos que sempre existiram. Hoje estamos vivenciando conflitos ainda. A Ucrânia, aquela região entre a Rússia e a Ucrânia, são conflitos que sempre estiveram presentes em nosso mundo. Quando vem então a palavra violência, nós pensamos nisso. Mas na verdade, outras tantas violências vêm ocorrendo, e é com relação a essas violências que nós gostaríamos de registrar, porque quando falamos em transição moral, nós que somos candidatos a habitar essa terra regenerada, no primeiro momento, nós temos que ver então o que nos compete fazer para que nós tenhamos as condições necessárias, o mérito para poder habitar esse planeta regenerado. Então o primeiro ponto, o aspecto mais importante, está relacionado com a violência. Porque o manso, a mansuetude e a mansidão é o contrário, é o antítese, é o oposto de qualquer violência que possa existir. Quando nós falamos no Sermão da Montanha, como não podemos relembrar do Mahatma Gandhi, que não era cristão, mas ao ler o Sermão da Montanha, ficou tão maravilhado que ele falou: se perdessem todas as obras sacras, sagradas, santas que existem no mundo, mas restasse somente o Sermão da Montanha, nada estaria perdido.
E durante todo o processo que ele teve na Índia, relacionado com a Inglaterra, não houve em nenhum momento violência. Ele conseguiu apreender de forma tão profunda esses ensinamentos, e em especial essa bem-aventurança dos mansos que herdarão ou possuirão a terra, que não houve uma gota só de sangue derramada durante todo o processo que envolveu esses dois países e a libertação do jugo inglês por parte da Índia. Então foi assimilado de forma magistral por essa pessoa que também era um missionário, um mensageiro de Jesus na terra. Huberto Roden, só para nós lembrarmos, um dos maiores filósofos aqui do nosso país, natural do estado de Santa Catarina, cidade de Tubarão, que tem um trabalho extraordinário. Ele teve a oportunidade de dizer, em uma de suas obras intituladas O Sermão da Montanha, que se o Evangelho é considerado o coração da Bíblia, o Sermão da Montanha pode ser considerado como a alma do Evangelho. Essa colocação é muito interessante. Então, na Bíblia, o Evangelho, na verdade, é considerado, o Novo Testamento é considerado o coração da Bíblia. E dentro do Evangelho, o Sermão da Montanha é a alma do próprio Evangelho. Então, temos que analisar com muito cuidado tudo que está registrado nesse ensinamento extraordinário que é o Sermão da Montanha. Mas voltando então à questão da violência, que é o que nós mais precisamos nos ater nesse momento, as pessoas poderiam se perguntar, mas parece que ocorreu um recesso. Parece que estamos retrocedendo no nosso mundo, porque nós vemos cenas de violência como jamais vimos nas últimas décadas da nossa história. Nós conversávamos com uma professora há pouco tempo atrás, e ela nos falava daqueles tempos em que os alunos tinham carinho, no mínimo respeito, por todos os professores. Eles eram chamados de mestres, naquela condição de quem ensina, de quem ajuda no processo educacional, instrutivo educacional das pessoas, e havia um respeito muito grande dos alunos para com os professores. E hoje parece que houve um retrocesso. As pessoas nos falam que evolução é essa? O mundo está retrocedendo. O mundo está pior hoje do que era antes. Que evolução é essa? Que transição para melhor é essa? E nós dizemos para as pessoas, vamos analisar com cuidado. Vamos entender o processo pelo qual estamos passando para entender como as coisas estão acontecendo, por que estão acontecendo, e, em especial, a nossa atuação dentro desse processo. Não esqueçamos que quando começou o grande processo de transição planetária no nosso mundo, uma quantidade muito grande de espíritos provenientes de Alcione estão vindo para ajudar no processo regenerativo da Terra. Então, muitos já começaram o seu processo de reencarnação nesse mundo justamente com essa finalidade, com esse objetivo de ajudar, de impulsionar o desenvolvimento, em especial moral, do nosso planeta. Então, muitos já estão há muitas décadas reencarnando. Logo nós vamos ver os expoentes no campo da educação, das artes, das ciências, da política, em especial. Muitos expoentes irão atuar nessas áreas para dar a grande impulsão e a grande renovação que o mundo precisa. Mas, paralelamente, os irmãos estão acompanhando que tem acontecido também muitos processos desencarnatórios, ou de desencarnação, em grande massa, em grande quantidade, porque o processo precisa seguir a sua ordem, e para poder agilizar esse processo, muitos companheiros estão retornando, às vezes, em grandes tragédias, em grandes cataclismas que o mundo está passando, e nós não poderíamos deixar de lembrar o dia 26 de dezembro do ano de 2004, quando na Indonésia, mais especificamente na Sumatra, o grande tsunami, quando a primeira onda passou, foram 150 mil vidas que foram ceifadas somente no passar da primeira grande onda. Quando ela vai voltando, ela causa uma destruição tão grande quanto a sua passagem, e mais 80 mil pessoas acabaram sucumbindo
naquele processo, onde mais de 230 mil pessoas, somente naquele momento, retornaram ao plano espiritual. Então são desencarnes em grande massa, processos desencarnatórios ou de desencarnação, ocorrendo em grande massa, em grande quantidade, porque o processo já está com todos nós. Se estão ocorrendo grandes processos de desencarnação em grande quantidade, isso tem um objetivo também. Existem muitos companheiros no plano espiritual que estão voltando para o processo de regeneração, ou a sua regeneração, talvez como última oportunidade aqui no planeta. E agora esse aspecto é muito importante para nós entendermos a evolução planetária e moral. Muitos desses companheiros estavam, por vontade própria, ainda arraigados em instituições, em situações ainda ligadas, ainda vinculadas ao mal. Compulsoriamente são todos convidados, compulsoriamente, não sei o convite, né? Compulsoriamente são todos chamados ao processo da reencarnação na Terra. Nunca, porém, sem antes preleções, avisos, aconselhamentos de que o mundo passa pela grande transição. E esses companheiros, às vezes, em últimas oportunidades de voltar ao plano físico e se adequar ao mundo que está na nova formação. Então é dada grande oportunidade e bênção a esses companheiros assim: companheiro, meu amigo, tu irás retornar ao plano físico. Adiaste por muito tempo essa volta, mas agora é compulsório para você. Você precisa voltar. O mundo já está em processo de regeneração. Aproveite essa oportunidade. É uma bênção na sua vida. Organize-se junto às fileiras do bem. Some-se àqueles que estão trabalhando pela grande mudança moral no planeta. Aproveite essa existência. Aproveite essa oportunidade. Vá, regenere-se. Você passe pela sua transição moral e ajude o planeta a passar pela grande transição que também está passando. Esse é o convite feito a esses irmãos. E muitos retornam aqui, mas ainda arraigados nos pensamentos equivocados, passageiros do mal, vêm ao mundo como vieram em tantas épocas da humanidade, para atear fogo à terra. Como os companheiros do plano espiritual nos registram, que muitos desses vêm ao mundo com a finalidade de atear fogo à terra. Então nós vimos grandes guerras que passaram por todos os tempos, e hoje então nós vemos essas situações que nos eram estranhas. Quando pessoas faziam qualquer tipo de protesto e depois saíam destruindo tudo que vem pela frente, ateando fogo naqueles que é o meio de transporte para a população, ateando fogo em instituições, em prédios, em agências bancárias, em veículos. Quando que nós vimos isso? Quantos companheiros estão voltando e, em vez de passar pelo processo do entendimento, vem ainda numa tentativa totalmente infrutífera de querer atear fogo à terra ainda nesses dias. E em situações, às vezes, das mais cruéis. Nós vemos situações estarrecedoras. Ontem ainda o noticiário registrou que as pessoas estavam saindo no Recife de um jogo de futebol e daqui a pouco começaram a atirar lá da parte de cima objetos. E um companheiro, completamente equivocado, pega um vaso sanitário e joga daquela altura, 2, e um atinge um rapaz que estava tranquilamente saindo do estádio e teve o seu retorno imediato ao plano espiritual, uma morte praticamente instantânea. Então são situações tão absurdas que nós vemos, mas são esses companheiros que estão vindo à Terra para, em vez de regenerarem-se, de aproveitarem essa bênção reencarnatória, continuam ainda arraigados no processo do mal, passageiro em suas vidas. Mas esses companheiros não poderão acompanhar a evolução do planeta, motivo pelo qual serão depois encaminhados a outros locais, a outros planetas, para que lá então possam se readaptar às leis maiores que regem a nossa vida. Hoje nós temos a lei divina regendo a nossa vida, temos o Evangelho de Jesus dando todas as diretrizes, e as pessoas, ou então esses companheiros que não se adaptam a essa situação, precisarão retornar então ainda ao mundo,
mais primitivo, para lá poder então aprender, através da rudeza das situações, da inclemência da natureza e do contato rude, ainda com espíritos nesse processo inicial de evolução, a aprender o amor. Mas nenhum deles estará abandonado, esquecido, todos estarão em processo de aprendizado em suas vidas. Então, qual é o grande primeiro cuidado que nós precisamos ter nesse momento em que nós vivemos aqui na Terra? É quando entrarmos em contato com esses irmãos que estão entre nós. Já reencarnaram há algumas décadas, alguns estão pela rua, estão ao nosso lado. Qual é a nossa postura para com relação a esses irmãos? A nossa postura, que eu digo, de pessoas que já temos a bênção, a oportunidade, a felicidade de ter conhecido essa, que é a maior mensagem que o mundo conheceu, que é o Evangelho de Jesus, que é o Evangelho que é uma bênção regenerativa para todos nós. E quando nós encontrarmos esses irmãos, ou nos depararmos em situações em que esses irmãos estão passando, qual a nossa postura? Sempre de compaixão e de ajuda. Precisamos ajudar sempre, em especial, esses irmãos que estão passando nesse processo, nessa grande oportunidade de suas vidas. Só que para isso, precisamos estar bem. Porque só pode ajudar quem está em condições de ajudar. Se vamos visitar alguém no hospital, temos que ir lá bem, levando bons fluidos, boas energias, boas palavras, incentivo, ânimo, coragem, esperança. Então temos que estar bem, para poder bem levar isso às pessoas. Se vamos ao presídio fazer visitas, temos que levar a esperança, a consolação para os irmãos que lá se encontram. Mas em todas as situações precisamos estar bem. Bem para ajudar aquele que está necessitado. E para isso que vem a nossa harmonização. Daqui a pouquinho vamos falar então dessa nossa harmonização imprescindível para podermos bem colaborar nesse processo. Conta uma história que um sábio, um mestre, vinha passeando com seus discípulos, vinham passeando por algumas ruas, por alguns locais, e de repente, o mestre, na condição de mestre, vinha ensinando, assim como Jesus fazia. Saía caminhando e aproveitava cada oportunidade, cada ensejo para trazer um ensinamento. Eles estavam caminhando e de repente um fato chamou a atenção do mestre. Ele olha e vê que um escorpião estava se afogando num pequeno filete de água. Então, quando o mestre olha aquele escorpião se afogando naquele filete de água, automaticamente, instintivamente e automaticamente, movido pelo sentimento maior do amor, em prol de ajuda a qualquer ser que esteja necessitado, ele vai e tenta salvar aquele escorpião que estava se afogando. Ao fazer isso, a hora que ele pega no escorpião, automaticamente o escorpião vira-se e na sua cauda, que está a sua defesa, e tenta picá-lo. E consegue. E ele, sentindo a dor daquela picada, automaticamente solta novamente o escorpião, que cai novamente no filete de água. Ele olha a sua mão, começa a doer, mas felizmente era um escorpião maior, e dizem quanto maior o escorpião, menor o veneno, consequentemente os mais venenosos são os menores, né? Então ele vai novamente, passa a dor na sua mão e vai novamente buscar aquele animalzinho e tenta novamente tirá-lo da água. E os discípulos observando o gesto. A hora que ele vai pegar novamente o escorpião, vira-se para ele, a hora que vai picá-lo novamente, ele pega e solta antes. Porque também, né, a ajuda tem que ser prudente. Temos que ajudar, mas também não podemos nos ferir nessa ajuda, senão não estamos ajudando. O que ele faz então? Pega um pequeno graveto, vai novamente ali e consegue tirar o escorpião que estava se afogando e coloca-o sobre uma pedra. E ele então vai procurar o seu caminho. E os discípulos não entendem. E dizem, mas mestre, o Senhor vai salvar um bicho peçonhento, perigoso, venenoso. Ele estava ali, caiu ali, o problema é dele. E o Senhor vai tentar salvá-lo. Pior do que isso. Ao tentar salvá-lo, o Senhor ainda é picado. Ele ofendeu o Senhor. Ele reagiu, machucando-o.
E o senhor vai pela segunda vez, e vai de outra forma, e continua a salvá-lo. Não entendemos, mestre. E ele olha para os discípulos e diz: meus amigos, ele está fazendo o que é da sua natureza. Ele está ainda se defendendo, atacando para se defender. A sua natureza é picar, é agir como ele agiu. Mas a nossa natureza é diferente. É auxiliar aqueles que estão precisando, aqueles que estão necessitando ou passando por uma situação mais difícil. E se nós, ao trazermos esse ensinamento para os nossos dias, que beleza de ensinamento! Qual é a natureza desses irmãos que estão hoje aqui na terra, ainda criando fogo à terra? É a sua natureza, é a sua forma de pensar. O seu processo evolutivo diz que tem que ser daquela forma, mas nós não. Nós já estamos num outro processo. Nós já estamos no processo do entendimento. E dentro do processo do entendimento, a ajuda vem em primeiro lugar. Independente, mas eu vou ajudar quem está querendo me machucar, me maltratar, me ferir. Não fez a mesma coisa aquele mestre com o escorpião? Com os devidos cuidados, com a devida prudência. Mas o ensinamento acaba sendo belíssimo para nós, em especial nos dias de hoje, nesses dias que nós estamos passando. Então encontraremos, meus irmãos, pessoas que estão nessa condição. E talvez seja a última oportunidade desses irmãos aqui na Terra. Se nós compactuarmos ou reagirmos com violência diante da violência, qual o nosso papel? Em que somos diferentes deles? E às vezes a forma de violência que nós falávamos no começo não é somente a violência física, as agressões, as vias de fato, mas também existem outros tipos de violência. A violência verbal, que é muito comum hoje em dia. A violência gestual é muito cruel hoje em dia. Às vezes a gente vê no trânsito as pessoas fazendo gestos obscenos e em decorrência desses gestos, verdadeiras ruínas, verdadeiras catástrofes ocorrem em decorrência disso. Tudo isso é forma de violência. Existem violências psicológicas, as pressões, os constrangimentos infligidos nas pessoas, tudo isso se caracteriza como violência. Mas tem ainda uma outra violência, e aí é importante nós estarmos atentos. Se o processo é de regeneração do planeta, e se o mundo tem a sua psicosfera ou atmosfera psíquica, que vai sendo melhorada ou conturbada, em especial de acordo com os nossos pensamentos, vejamos a responsabilidade que cada um de nós tem nesse processo. Porque tudo que nós pensamos irá compor a atmosfera psíquica do planeta, melhorando-a ou tornando-a mais densa e mais pesada. Às vezes a pessoa diz: eu estou aqui tranquilo em minha casa, jamais iria fazer uma violência verbal ou física contra alguém, ou gestual. Nós estamos emitindo pensamentos, e esses pensamentos que emitimos para aquele político corrupto, que está equivocado e que terá que responder, às vezes duramente, por esse processo, vemos a agressão e aquilo nos magoa profundamente, desestrutura-nos e emitimos pensamentos de revolta. Esse é um momento importante em nossas vidas. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, nos ensinou o Mestre Jesus. Então vejamos como é abrangente esse ensinamento e como é abrangente a nossa atuação nesse processo e não realizarmos nenhuma forma de violência, em especial nesse processo. Então vejamos, meus irmãos, o momento nos convida a profundas reflexões. Entender aquelas pessoas que passam por processos dolorosos e difíceis. Nós nunca nos esquecemos que uma vez estávamos em trabalho mediúnico, ainda na cidade de Brasília, quando de repente um dos espíritos em grande sofrimento, eu diria, em profundo sofrimento, chega à reunião de desobsessão. É atendido por um médium dentro de um processo bastante difícil, e quando consegue conversar com o dialogador, ou doutrinador, ou orientador, conforme é chamado, ele começa a registrar a sua história, e em especial o seu sofrimento. E registra que em sua última existência fora um político
influente aqui no nosso país. E ao voltar ao plano espiritual e ver a realidade frente a frente, face a face, quando o companheiro chega com toda tranquilidade para ele e pergunta: meu irmão, que fizeste do mandato de que foste investido para atuar em favor do progresso do país em que nós vivemos? Que fizeste para ajudar as pessoas, as comunidades, o município, o estado, o país? Que fizeste? E ele olha para trás, vê o seu passado com tantas iniquidades, com tantas corrupções, e o seu processo era de causar profunda compaixão quando ele se apresenta dessa forma no trabalho mediúnico. Então vejam, meus irmãos, todos aqueles que estão nesse momento equivocadamente no campo ainda, por desconhecimento, por situações outras, são irmãos nossos que passam por um processo e precisam da nossa ajuda, pelo menos da nossa ajuda em vibrações. Se não podemos fazer nada, não vamos lançar na atmosfera do planeta sentimentos contrários ou perniciosos que vão ainda mais conturbar a situação, mas que possamos emitir pensamentos para que o companheiro possa ter o esclarecimento do seu papel e das suas atividades. Em cada contato, em cada acontecimento, veja como é importante o nosso processo, a nossa atuação dentro desse processo todo. Então, meus irmãos, o mundo passando por essa grande transformação vai nos chamar a nós, a grande transformação, para que nós bem possamos trabalhar e atuar nesse processo. O que nós precisamos? Precisamos também nos regenerarmos, precisamos também nos modificarmos. E o grande convite que é feito nesse momento é esse: a grande transformação moral que deve se operar em cada um de nós. Esse é o grande chamamento e o grande convite que nos foi feito há mais de 2000 anos pelo Mestre Jesus. Porque toda a sua vida foi um exemplo para nós de transformação moral, de nos reabilitarmos perante nós mesmos, perante as pessoas, perante as situações do mundo. Cada ensinamento, cada exemplo de Jesus é um ensinamento para a nossa transformação moral, consequentemente para o nosso progresso. E esse progresso, isso é inadiável em nossas vidas. Dr. Bezerra dizia que retroceder não é mais possível. O nosso caminho é somente para frente. E como estamos recebendo essa luz, nos iluminemos com essa luz, nos renovemos, nos transformemos e possamos ajudar a fazer aquilo que nos compete dentro desse grande processo regenerativo. Então, meus irmãos, mais do que nunca, o tempo urge para todos nós. Precisamos começar esse grande processo de transformação. A doutrina espírita, como uma das suas máximas, nos diz que o verdadeiro espírita se reconhece pela sua transformação moral, ou pelos esforços que ele faz para domar as suas más tendências, as suas más inclinações. 832 anos depois da vinda de Jesus à Terra, um outro missionário extraordinário vem para nos trazer novamente os ensinamentos de Jesus na sua forma primitiva. E ao vir à Terra, ele nos traz a Carta Magna da Paz. E esse mesmo Espírito iluminado que nasceu lá na Itália, lá na Úmbria, em 1186, hoje é o patrono, é um dos Espíritos que está à frente desse grande processo de renovação que o nosso mundo passa. Referimos-nos a Francisco de Assis. Em especial na oração de São Francisco de Assis, quando ele fala da paz: Senhor, fazei de mim, Senhor, um instrumento da vossa paz. Ele vem nos falar o processo regenerativo, o processo da grande transformação moral que nos compete. Senhor, onde houver ódio, que eu possa levar o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu possa levar a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. E onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu possa levar
a luz. É considerada a carta magna da paz, essa oração de São Francisco. E o seu momento, quando ele veio à Terra, num momento tão complicado, tão conturbado, onde o mundo conhecia a chamada Inquisição, já havia passado pelas Cruzadas, que foi um dos momentos mais negros que esse mundo já viveu, ele vem para trazer a mensagem de Jesus renovada em nossas vidas. E fala a respeito de Paulo, cita o grande apóstolo dos gentios, que diz que nós precisamos nos renovar, tirando o homem velho que existe dentro de nós e modificando-o pelo homem novo. Mas não é essa a proposta da renovação, da transição moral em nossas vidas? Modificar os nossos hábitos, corrigir os nossos vícios, sejam eles físicos, sejam eles morais, e ir renovando cada uma das imperfeições, trabalhando-a para transformá-la em virtude. Não é esse o grande ensinamento para nós? Tirar o homem velho que existe e começar a substituir pelo homem renovado. Uma vez entrevistaram um grande chefe indígena, e aquele homem, na sua simplicidade, traz um ensinamento muito interessante. Ele airou muito o ensinamento. Então perguntaram para ele como era preciso fazer para alcançar a felicidade, para estar bem, num processo de tranquilidade e harmonia e paz interior. Ele dizia: não é fácil. O processo não é fácil, porque dentro de nós existem dois grandes animais, dois grandes cães. Um deles é bravo, morde por qualquer motivo, é intolerante. Qualquer coisa que aconteça, ele está rosnando, ele está mordendo, ele está atacando as pessoas. Um deles é bravo. O outro não. O outro é dócil, é cordato, é gentil, já consegue entender as palavras e consegue se adaptar aos comandos que lhes são dados. Ele diz então, a repórter chega e fala assim: mas o que acontece? Ele diz: não, eles estão em constante batalha entre os dois para ver qual que vai prevalecer. E a repórter, porque o repórter sempre muito, que as respostas sempre muito bem explicadas. E o que vai fazer então? O que vai acontecer? Quem é que vai vencer essa grande batalha? Ele sorri para a moça e diz: vai vencer essa batalha aquele animal que eu alimentar. Se eu alimentar aquele cão que é dócil, ele vai sobrepujar o outro e vai vencer. Se eu alimentar o animal bravio, briguento, que morde, que avança, que rosna, ele vai vencer. É tão simples o ensinamento, mas é tão profundo ao mesmo tempo. Dentro de nós parece que existem pendores que ainda nos levam à existência material e animal, mas também temos outros ensinamentos que vêm nos dizer das belezas do mundo espiritual, das belezas dos ensinamentos morais. Nós estamos em conflito. Ora agimos de uma maneira, ora agimos de outra, mas o grande momento chega para todos nós. Nessa grande transição moral, precisamos começar essa grande renovação em nossas vidas. Nós temos um roteiro para isso? Com certeza. Nós temos um modelo? Nós temos um exemplo para isso? Com certeza. Mais do que nunca, meus irmãos, Jesus é o guia e modelo para todos nós. Ele é o guia porque Ele nos conduz por caminhos tranquilos, não fáceis, mas seguros, para nós atingirmos a plenitude e a harmonia e a paz que com certeza atingiremos. Jesus é o modelo porque Ele nos deixou todos os ensinamentos e, mais do que isso, nos deixou os exemplos da grande transformação que nos compete fazer. Então nós temos a bússola? Temos. Temos o mapa? Temos. Temos o roteiro? Temos. O que nos falta então? O que nos falta é seguirmos esse roteiro, andarmos por esse caminho. Quem está à frente do caminho é Jesus. O seu Evangelho é o roteiro mais seguro para as nossas vidas. O Evangelho segundo o Espiritismo. No dia 29 de abril,
agora desse ano de 2014, completou 150 anos de lançamento da primeira edição ocorrida em Paris, na França, em 1864. É um roteiro de luz para as nossas vidas. Então, o que precisamos, meus irmãos, para fazer a grande transformação moral em nossas vidas e, consequentemente, ajudar o mundo na sua grande transição planetária, precisamos conhecer esse homem que se chama Jesus. E para conhecer Jesus, nós o conheceremos por intermédio do seu Evangelho, dos seus ensinamentos, da sua exemplificação. O tempo urge, meus irmãos. Não adiemos mais esse compromisso, porque somos compromissados com Ele ao encarnarmos nesse planeta, de que serviríamos a Ele com dedicação, com abnegação, com sacrifício. É o compromisso que nós firmamos com Ele. E agora, mais do que nunca, e no momento mais do que nunca, nós somos chamados a este sacrifício, a essa abnegação, a esse testemunho em amor a Jesus. Meus irmãos, meus amigos, não podemos mais adiar esse compromisso. Cada um de nós traz uma parcela importante para o grande êxito do planeta e de nós próprios, das pessoas que estão conosco, convivendo conosco nesse momento tão difícil. Então, o nosso convite nessa manhã linda de domingo, aqui na cidade de Londrina, no Centro Espírita Memei, é que nós busquemos essa renovação. Busquemos o homem novo, substituindo pelo homem velho. Renovemo-nos em virtudes. Trabalhemos os vícios, as imperfeições e renovemos em virtudes, em sublimidade para a nossa vida, para nos ajudarmos, para ajudarmos as pessoas que convivem conosco e para ajudarmos esse mundo em que nós vivemos. O tempo é implacável em nossas vidas. Assim como o tempo não nos espera mais no dia de hoje, o tempo não esperará ninguém mais nas nossas decisões e nas nossas atitudes em nossas vidas. Então fica aqui esse convite. Meus amigos, meus irmãos, muito obrigado pelo convite inicial às pessoas da casa. É sempre uma alegria estar fazendo reflexões a respeito do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita. Muito obrigado a todos pela presença. Muito obrigado a todos pela atenção. Muito obrigado a todos pela troca de vibrações que são permutadas nesse momento. Nós vemos nos olhos das pessoas que estão emitindo bons fluidos, bons eflúvios, boas emanações. Isso fortalece a todos nós, fortalece o ambiente. Continuemos dessa forma ao sairmos da casa espírita hoje, levando simpatia, levando bondade, levando amor fraterno a todas as pessoas. Muito obrigado. E para encerrarmos, relembrando José Silvério Horta, nós gostaríamos de relembrar o seu poema intitulado Prece, que foi recebido pelo médium Francisco Cândido Xavier e encontra-se na obra A Luz da Oração. Então nos diz o Espírito José Silvério Horta: Louvado sejas, Senhor, nas glórias do lar celeste, pelos bens que nos trouxestes, no Evangelho Redentor, na tarefa renovada que o teu olhar nos consente. Todos nós, de espíritos reverentes, clamamos por teu amor. Pobres cegos que fugimos da luz a que nos elevas, mesmo assim a nossa oração rompe as trevas. Escuta-nos, Mestre, e vem. Retifica-nos o passo para a estrada corrigida, sustentando-nos a vida na força do eterno bem. Dá-nos, Jesus, tua bênção, que nos consola e que nos levanta, e que a tua doutrina santa vibre pura e viva em nós. Fazei, Senhor, que nós todos, na caminhada incessante, a cada dia, a cada instante, possamos ouvir-te a voz. Ampara-nos a esperança, socorre-nos a pobreza, liberta, Senhor, a nossa alma presa a tanto erro e a tanta
perfeição. Ó Mestre excelso da verdade, hoje e sempre, em toda parte, ensina-nos, Senhor, a guardar-te na beleza da oração, no templo do nosso coração. José Silvério Horta, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Muita paz, muita luz a todos. Muito obrigado.